Você ainda controla suas emoções, ou elas já estão controlando a sua vida? Há dias em que uma palavra pequena atravessa você como se fosse uma pedra. Uma resposta seca muda o seu humor. Uma mensagem que não chega começa a ocupar a sua cabeça. Uma lembrança antiga aparece sem pedir licença, e de repente o corpo fica tenso, a respiração encurta, o peito aperta. Nada grave aconteceu naquele instante, mas por dentro parece que tudo ficou fora do lugar. Talvez você conheça bem essa sensação. Talvez já tenha se perguntado por que reage tanto, por que se preocupa antes da hora, por que uma parte de você entende o que deveria fazer, mas outra parte continua presa no medo, na raiva ou na ansiedade. Este audiolivro não foi escrito para transformar você em alguém frio, distante ou incapaz de sentir. Sentir não é fraqueza. Ter medo não torna você menor. Ficar triste não significa que a sua vida fracassou. O problema começa quando cada emoção passa a dirigir suas escolhas, suas palavras, seus relacionamentos e a maneira como você enxerga a si mesmo. Uma vida em paz não é uma vida sem tempestades. Paz verdadeira é aprender a segurar o volante quando a tempestade aparece. Ao longo desta jornada, você vai aprender a escutar suas emoções sem obedecer a todas elas. Vai separar preocupação real de imaginação ansiosa. Também vai descobrir o valor da pausa, da respiração, do cuidado com o corpo, dos limites, da rotina e da forma como fala consigo mesmo. Nada aqui exige perfeição. O convite é mais simples e mais profundo. Voltar para dentro de si antes que o mundo decida por você. Se você está cansado de viver em alerta, de reagir e se arrepender, de carregar pensamentos que roubam sua energia, comece por aqui. Não como quem procura uma frase bonita, mas como quem decide reconstruir a própria calma por dentro. Capítulo 1. Antes de dominar suas emoções, aprenda a escutá-las. Você chega em casa depois de um dia pesado. O corpo pede silêncio, a cabeça ainda carrega problemas do trabalho, e tudo o que você queria era um pouco de acolhimento. Então alguém fala com você em um tom frio. A frase nem é tão grave, mas algo dentro explode. A voz sobe, a resposta sai dura, e em poucos minutos uma noite comum vira uma discussão. Depois, quando tudo esfria, vem a pergunta incômoda: por que eu reagi assim? Antes de dominar suas emoções, você precisa parar de tratá-las como inimigas. Raiva, tristeza, medo e ansiedade não aparecem por acaso. Cada uma traz uma informação. A raiva pode mostrar que um limite foi ultrapassado. A tristeza pode revelar uma perda que você ainda não acolheu. O medo costuma apontar para algo que você quer proteger. A ansiedade, muitas vezes, surge quando a mente tenta impedir uma dor futura. Nenhuma dessas emoções deve mandar em você, mas todas merecem ser ouvidas com honestidade. O erro mais comum é querer apagar o que se sente. Alguém fica ansioso e tenta se distrair imediatamente. Outra pessoa fica triste e se culpa por não estar bem. Há quem sinta raiva e finja que nada aconteceu, até que o corpo comece a falar por meio de insônia, tensão, irritação e cansaço. Emoção ignorada não desaparece, ela apenas procura outro caminho para ser percebida. A maturidade emocional começa quando você deixa de perguntar como eu faço isso sumir e passa a perguntar o que isso está tentando me mostrar. Essa mudança parece pequena, mas transforma tudo. Ao reconhecer o que sente, você cria distância. Em vez de virar a própria raiva, percebe que está sentindo raiva. Em vez de se afogar na ansiedade, identifica que a ansiedade está presente. Essa diferença devolve espaço à sua consciência. Quando uma emoção forte surgir, não tome decisões imediatas. Primeiro, dê nome ao que está acontecendo. Diga mentalmente: estou com raiva, estou preocupado, estou me sentindo rejeitado, estou com medo de perder algo importante. Nomear não resolve tudo, mas impede que a emoção se esconda atrás de impulsos. Um sentimento sem nome parece maior do que realmente é. Depois de nomeado, ele começa a caber dentro de você. Escutar suas emoções não significa obedecer a elas. A raiva pode avisar que algo doeu, mas não precisa escolher suas palavras. O medo pode pedir cautela, mas não precisa aprisionar sua vida. A tristeza pode exigir cuidado, mas não deve convencer você de que nada mais tem sentido.
O primeiro passo para o autocontrole não é endurecer, é observar com clareza. Capítulo 2. A ansiedade nasce quando a mente tenta viver todos os futuros ao mesmo tempo. À noite o corpo está cansado, mas a mente continua correndo. Você se deita, fecha os olhos, tenta descansar, e de repente aparecem cenas que ainda nem aconteceram. A possibilidade de perder o emprego, o medo de ser abandonado, a conta que talvez não consiga pagar, a crítica que alguém pode fazer. Um erro pequeno vira uma tragédia inteira. O quarto está silencioso, porém dentro da cabeça há dezenas de futuros gritando ao mesmo tempo. A ansiedade muitas vezes não nasce do presente. Ela cresce no espaço imaginário, onde a mente tenta prever tudo, controlar tudo e evitar qualquer dor. Essa intenção parece protetora. Seu cérebro tenta antecipar riscos para manter você seguro. O problema surge quando toda possibilidade vira ameaça. Nesse estado, a mente não planeja. Ela assusta, não prepara, esgota. Não ajuda você a agir. Prende você em círculos. Existe uma diferença essencial entre um problema real e um cenário ansioso. Um problema real permite uma ação concreta. Se uma conta vence amanhã, você pode calcular, negociar, cortar um gasto, pedir prazo ou reorganizar o dinheiro. Já um cenário ansioso repete frases vagas. E se tudo der errado? E se eu não conseguir? E se me abandonarem? Essas perguntas consomem energia, mas não apontam um próximo passo. Quando a preocupação aparecer, escreva o que está passando pela sua cabeça. Não confie apenas na confusão mental, porque ela mistura fatos com medos. Depois, divida a página em duas partes. De um lado, coloque: o que posso fazer hoje? Do outro, escreva: o que ainda não está nas minhas mãos. Essa prática simples ajuda a mente a sair da névoa. O que pode ser feito merece ação. O que não pode ser controlado precisa de limite interno. Imagine alguém com medo de perder o emprego. Durante semanas, essa pessoa sofre em silêncio, interpreta cada olhar do chefe como ameaça e perde noites pensando no pior. Um dia, em vez de continuar paralisada, decide agir. Atualiza o currículo, revisa suas habilidades, conversa com mais clareza no trabalho, organiza uma pequena reserva e observa oportunidades. O medo não desaparece de imediato, mas deixa de ser uma prisão. Agora existe movimento. Ansiedade diminui quando você troca a adivinhação por presença. Nem todo futuro merece ser vivido antes da hora. Alguns problemas talvez nunca cheguem. Outros chegarão diferentes do que você imaginou. O que existe agora é este dia, este corpo, esta decisão possível. Voltar ao presente não é ingenuidade. É recuperar a energia que a sua mente estava gastando em guerras que ainda não começaram. Capítulo 3. A pausa é o espaço onde a sua liberdade começa. Em uma discussão, 3 segundos podem destruir meses de confiança. Uma frase dita no impulso atravessa o outro. Fere, humilha, fecha portas. Depois vem o arrependimento, mas a palavra já saiu. Você tenta explicar que estava nervoso, cansado, pressionado. Ainda assim, quem ouviu guarda a marca. Muitas dores pequenas da vida não nascem apenas do que sentimos, mas da velocidade com que reagimos. A pausa é uma das formas mais simples e mais poderosas de liberdade. Entre o que acontece e o que você faz, existe um espaço. Pessoas dominadas pelas emoções quase não percebem esse intervalo. Recebem uma crítica e atacam. Leem uma mensagem seca e respondem com veneno. Sentem ciúme e acusam. Ficam inseguras e imploram. O impulso parece urgente, mas quase sempre cobra um preço alto. Pausar não torna você fraco. Pelo contrário, mostra que nem todo estímulo merece uma resposta imediata. Quando o coração acelera, os ombros endurecem e a voz quer subir, esse não é o melhor momento para decidir. O corpo está em alerta, a mente busca defesa e a percepção fica estreita. Agir nesse estado é como dirigir em alta velocidade dentro da neblina. A prática começa em situações pequenas. Antes de responder uma mensagem que irritou você, coloque o celular de lado. Beba água. Caminhe alguns passos. Respire até sentir o corpo voltar um pouco. Depois escreva a resposta, mas não envie imediatamente. Leia de novo. Pergunte: esta frase resolve algo
ou só descarrega a minha atenção? Muitas mensagens deixam de ser enviadas quando a sua consciência volta ao comando. A pausa também protege sua dignidade. Há momentos em que vencer a discussão significa perder o respeito por si mesmo. Um silêncio escolhido pode ser mais forte do que uma explicação impulsiva. Uma resposta curta pode guardar melhor a relação do que um discurso feito no calor da raiva. Nem tudo precisa ser resolvido no auge da emoção. Você não controla o tom dos outros, mas pode escolher o seu. Não controla a provocação, porém decide se vai entregar sua paz a ela. A pausa devolve essa escolha. Talvez no começo pareça artificial, como se você estivesse se segurando à força. Com o tempo, esse espaço vira um hábito. A emoção ainda chega, mas já não toma tudo. Um segundo de lucidez pode mudar o rumo de uma conversa, de uma decisão e até de uma vida. Capítulo 4. Nem todo pensamento merece a sua obediência. A mente fala o tempo todo. Às vezes sussurra, às vezes grita. Ela diz, você vai fracassar. Ninguém se importa de verdade. Já é tarde demais. Tudo vai piorar. Você sempre estraga as coisas. Quando esses pensamentos aparecem, parecem verdadeiros porque vêm de dentro. No entanto, nem tudo que surge na sua cabeça merece ser seguido. Um pensamento não é uma ordem. Também não é uma prova. Pode ser apenas um medo antigo tentando se proteger. Pode ser uma lembrança dolorosa repetindo a própria história. Pode ser cansaço, insegurança, comparação ou hábito. A mente humana não produz apenas lucidez. Ela também fabrica exageros, distorções e previsões ruins. Acreditar em tudo o que pensa é entregar sua vida a uma voz que nem sempre está enxergando bem. Quando um pensamento pesado aparecer, evite duas armadilhas. A primeira é engolir tudo sem questionar. A segunda é entrar em uma briga interminável com a própria mente. O caminho mais firme é observar e investigar. Pergunte, tenho provas reais disso? Este pensamento está me ajudando a agir ou apenas me paralisando? Existe uma forma mais justa de olhar para essa situação? No fim do dia, escreva 3 pensamentos que deixaram você mais pesado. Ao lado de cada um, crie uma versão mais equilibrada. Se a frase for, eu sempre faço tudo errado, escreva, errei nesta situação, mas posso corrigir uma parte e aprender com o que aconteceu. Caso surja, ninguém me valoriza. Transforme em, estou me sentindo pouco reconhecido agora, mas preciso olhar os fatos antes de concluir. Essa prática não serve para mentir para si mesmo, serve para parar de se condenar com frases absolutas. Pensamentos extremos costumam usar palavras como sempre, nunca, ninguém, tudo e nada. Essas palavras apertam a mente. Quando você troca exagero por precisão, o sofrimento perde força. Não é a mesma coisa dizer, minha vida acabou, e dizer, estou atravessando uma fase difícil. A primeira frase fecha portas. A segunda ainda permite movimento. Você não precisa obedecer à primeira interpretação que aparece. Entre a voz automática e a decisão consciente, existe um espaço de escolha. Quanto mais pratica essa observação, menos a mente consegue arrastar você para conclusões injustas. Paz de espírito não nasce de uma cabeça vazia. Nasce de uma mente que aprendeu a não se curvar diante de todo pensamento assustado. Capítulo 5. O corpo cansado aumenta o volume da ansiedade. Às vezes você acha que está perdendo o controle da mente, mas o corpo vem pedindo socorro há semanas. Dorme pouco, toma café para compensar, passa horas no celular, come de qualquer jeito, mal se movimenta e continua exigindo equilíbrio emocional. Depois se pergunta por que tudo parece maior do que realmente é. Um corpo esgotado transforma pequenos problemas em ameaças enormes. A ansiedade não mora apenas nos pensamentos. Ela também passa pelo sono, pela respiração, pela alimentação, pela tensão muscular e pelo excesso de estímulos. Quando o corpo vive em estado de alerta, a mente interpreta o mundo com mais perigo. Uma conversa comum parece ataque. Uma tarefa simples vira peso. Um atraso pequeno parece sinal de desastre. Não porque você seja fraco, mas porque seu sistema inteiro está sobrecarregado. O sono é uma base silenciosa da paz. Sem descanso suficiente, a paciência diminui, a clareza cai e a irritação aumenta. Dormir melhor não resolve todos os conflitos,
mas dá ao cérebro condições mínimas para processar a vida com mais equilíbrio. Cuidar do sono é uma forma de respeito próprio. Desligar telas mais cedo, reduzir estímulos à noite e criar um ritual simples de descanso pode mudar o tom emocional do dia seguinte. O movimento também organiza o que a mente não consegue resolver sozinha. Caminhar, alongar, respirar fundo, subir escadas ou sentir o corpo em ação libera tensão acumulada. Não precisa começar com metas grandiosas. 20 minutos de caminhada podem devolver a sensação de comando. O objetivo não é punir o corpo, mas ajudá-lo a sair da imobilidade ansiosa. A respiração lenta envia uma mensagem direta ao organismo. Não há perigo imediato. Quando você inspira com calma e solta o ar devagar, o corpo começa a entender que não precisa lutar contra tudo. Em momentos de tensão, pare por 1 minuto. Sinta os pés, relaxe a mandíbula, abaixe os ombros. Respire como alguém que está voltando para casa. Pense em uma pessoa que começa a caminhar todas as manhãs. No início, ela não faz isso por estética nem por desempenho. Faz para lembrar que ainda pode conduzir o próprio dia. Depois de algumas semanas, a ansiedade continua aparecendo, mas já não engole tudo. O corpo ganhou ritmo, a mente ganhou apoio. Buscar paz ignorando o corpo é como tentar acalmar uma casa em chamas apenas fechando os olhos. Cuide da base. Muitas vezes, a clareza que você procura começa com água, sono, movimento, comida simples e silêncio antes de dormir. Capítulo 6. O que te irrita revela onde você ainda está ferido. Nem toda irritação fala apenas sobre o outro. Às vezes, uma palavra toca um lugar antigo dentro de você. Uma crítica pequena dói como condenação. Um silêncio vira abandono. Um atraso parece desrespeito profundo. A situação presente pode ser real, mas a intensidade da reação muitas vezes vem de uma ferida que ainda não recebeu cuidado. Isso não significa inocentar quem machuca você. Existem atitudes injustas, palavras agressivas e comportamentos que precisam ser confrontados. Ainda assim, observar a própria reação ajuda a entender o que está sendo ativado. Uma pessoa que cresceu se sentindo incapaz pode desabar diante de qualquer correção. Alguém que já foi deixado para trás pode se desesperar quando não recebe resposta rápida. Quem viveu sob excesso de cobrança pode sentir raiva extrema quando perde o controle de uma situação. A irritação, quando observada com coragem, vira um mapa. Ela mostra pontos sensíveis, revela medos escondidos, indica necessidades que talvez você tente negar. Em vez de apenas atacar, pergunte: estou reagindo ao que está acontecendo agora ou a uma memória antiga? O que estou com medo de perder? Que parte de mim está pedindo cuidado? Essas perguntas não tiram sua responsabilidade, pelo contrário, devolvem poder. Quando você entende a origem da reação, deixa de agir como refém. Pode dizer: isso me incomodou, sem destruir a conversa. Pode reconhecer: estou me sentindo rejeitado, sem acusar alguém de intenção que talvez não exista. Pode pedir clareza, em vez de criar uma guerra. Há pessoas que passam a vida defendendo feridas antigas como se ainda estivessem no mesmo lugar. Qualquer tom diferente vira prova de abandono. Qualquer erro alheio confirma a ideia de que ninguém é confiável. Assim, o presente paga dívidas que não criou. Relações novas ficam presas a dores antigas. A paz se torna difícil porque o corpo continua lutando contra fantasmas. Curar não é fingir que nada aconteceu. Também não é usar o passado como desculpa para ferir os outros. O caminho mais digno é reconhecer: algo em mim ainda dói, mas não preciso transformar essa dor em ataque. Essa frase muda o rumo da sua vida emocional. A ferida deixa de dirigir. Você começa a cuidar do que antes apenas reagia. Capítulo 7. Pare de transformar o passado em uma identidade. Um acontecimento pode durar alguns minutos, mas a história que você conta sobre ele pode durar anos. Alguém traiu sua confiança, e a mente concluiu: não sou digno de amor. Um projeto deu errado, e nasceu a frase: sou um fracasso. Uma pessoa foi embora, e você passou a viver como se todo vínculo fosse ameaça. O passado aconteceu uma vez. A identidade construída em cima dele pode continuar repetindo a dor todos os dias. Você não pode apagar o que viveu. Certas marcas precisam de tempo, respeito e elaboração. Porém,
Existe uma diferença enorme entre reconhecer uma experiência e transformá-la em sentença. Dizer, fui rejeitado, é diferente de dizer, sou alguém que sempre será rejeitado. A primeira frase descreve um fato. A segunda aprisiona o futuro. Quando o passado vira identidade, você passa a se apresentar ao mundo a partir da ferida. Escolhe relações com medo. Recusa oportunidades antes de tentar. Interpreta gestos neutros como ameaça. Não porque queira sofrer, mas porque a mente tenta impedir que a dor se repita. O problema é que, ao se proteger demais, você também impede a vida de chegar. Imagine uma mulher abandonada em uma relação importante. Durante anos, ela entra em novos vínculos armada. Questiona tudo, espera decepção, testa o outro, interpreta atrasos como sinais de rejeição. Um dia percebe que está exigindo do presente uma dívida criada no passado. Essa descoberta não apaga a dor, mas abre uma porta. Pela primeira vez, ela começa a perguntar: esta pessoa diante de mim é realmente igual àquela que me feriu? Você precisa tomar cuidado com frases que parecem explicações, mas viram prisão. Eu sou assim porque sofri muito. Nunca consigo confiar. Sempre estrago tudo. Ninguém fica. Essas palavras podem parecer sinceras, mas repetidas por muito tempo, moldam comportamento. A mente começa a procurar provas para confirmar a própria narrativa. Uma identidade mais livre nasce quando você troca condenação por responsabilidade. Em vez de sou quebrado, diga tenho partes feridas que precisam de cuidado. No lugar de não consigo mudar, experimente. Aprendi a sobreviver de um jeito, mas posso aprender outro. Pequenas mudanças de linguagem abrem espaço para novas escolhas. Você não é apenas o que aconteceu, também é o que decide construir depois. O passado explica algumas dores, mas não precisa comandar cada capítulo. Em algum momento, a cura começa quando você para de usar a ferida como nome. Capítulo 8. A paz de espírito exige limites, não explicações infinitas. Você perde paz quando diz sim querendo dizer não. Aceita conversas que drenam sua energia. Responde mensagens que invadem seu descanso. Justifica escolhas simples para pessoas que não querem entender. Aos poucos, a vida fica cheia de ruído porque você tenta manter todos confortáveis, mesmo quando isso custa a sua própria estabilidade. Limites não são falta de amor. São uma forma de proteger o que ainda está saudável em você. Quem não tem limites vive em negociação constante com a própria dignidade. Permite interrupções, aceita culpa, tolera desrespeito e depois chama esse desgaste de paciência. Só que paz não cresce em um lugar onde você se abandona para não decepcionar ninguém. Há conversas que precisam terminar. Existem convites que devem ser recusados. Algumas pessoas só conseguem se aproximar consumindo sua energia. Reconhecer isso não torna você cruel, torna você responsável pelo seu interior. Um limite claro evita ressentimentos longos. Quando você fala a verdade com firmeza, impede que o silêncio acumulado vire explosão. Pense em um filho adulto que atende todas as ligações de uma família que só o procura para criticar. Depois de cada conversa, perde o sono, sente culpa e passa horas tentando provar mentalmente que não é uma pessoa ruim. O primeiro limite talvez não seja cortar contato, pode ser apenas dizer: eu converso, quando houver respeito. Ou, agora não vou continuar essa ligação. Simples, direto, suficiente. Muita gente confunde limite com explicação infinita. Acha que precisa convencer o outro a aceitar sua decisão. Não precisa. Explicar uma vez pode ser saudável. Repetir a mesma justificativa para alguém que escolheu não ouvir vira desgaste. O limite verdadeiro não depende da aprovação de quem se beneficiava da sua falta de limite. Comece pequeno. Proteja um horário de descanso. Recuse um pedido que você aceitaria apenas por culpa. Pare de responder no auge da pressão. Diga: hoje não posso. Não vou falar sobre isso agora. Preciso pensar antes de responder. Frases curtas podem reorganizar sua vida. A paz de espírito não vem apenas de meditar, respirar ou pensar melhor. Ela também depende das portas que você fecha. Se tudo entra, nada descansa. Quando você aprende a guardar seus limites, o mundo não fica perfeito, mas seu interior deixa de ser território aberto para qualquer invasão. Capítulo 9.
Quando você busca a aprovação, entrega o comando da sua calma. Viver buscando a aprovação é como deixar sua paz nas mãos de uma multidão. Um elogio levanta você, uma crítica derruba, uma curtida anima, um silêncio machuca. Aos poucos, sua autoestima passa a depender de reações que você não controla. A mente fica cansada porque vive perguntando: será que gostaram? Será que fui suficiente? Será que pensaram mal de mim? A necessidade de reconhecimento pode parecer pequena, mas se torna uma fonte constante de ansiedade. Quando seu valor depende do olhar externo, nunca existe repouso. Sempre falta uma confirmação. Sempre aparece alguém mais admirado, mais bem-sucedido, mais aceito. Comparação e medo caminham juntos. Você começa a viver como se estivesse sendo observado o tempo todo. A paz começa quando a pergunta muda. Em vez de "eles vão gostar?", pergunte: "Isto é verdadeiro para mim?". Antes de buscar aplauso, observe se a escolha respeita seus valores. Nem toda a aprovação vale o preço cobrado. Há pessoas que elogiam você quando se encaixa nas expectativas delas, mas se afastam quando você amadurece. Construir uma vida apenas para manter esse tipo de aceitação é uma forma lenta de desaparecer. Faça uma experiência mental. Imagine que durante uma semana ninguém verá o que você faz. Ninguém vai elogiar. Ninguém vai curtir. Nenhuma pessoa reconhecerá seu esforço. Mesmo assim, você continuaria fazendo essa escolha? Se a resposta for não, talvez a ação esteja mais ligada à aparência do que ao propósito. Essa pergunta pode incomodar, mas devolve honestidade. Isso não significa desprezar o afeto dos outros. Ser reconhecido faz bem. Receber apoio fortalece. O problema surge quando você precisa disso para existir com segurança. A maturidade emocional permite agradecer um elogio sem se viciar nele. Também permite ouvir uma crítica sem transformar aquilo em destruição pessoal. Comece a construir uma aprovação interna mais sólida. Ao final do dia, pergunte: eu agi com respeito por mim? Fui honesto? Cumpri algo importante? Traí meus valores para agradar? Essas respostas valem mais do que muitas opiniões. Quem aprende a se validar com justiça fica menos vulnerável aos movimentos do mundo. A calma verdadeira não nasce quando todos admiram você. Nasce quando a sua consciência deixa de ser vendida por aceitação. Algumas pessoas talvez não entendam suas escolhas. Outras podem julgar. Ainda assim, quando você sabe por que caminha, cada olhar externo pesa menos. Capítulo 10. Escolha o propósito quando a preocupação pedir distração. A preocupação costuma pedir fuga. Quando a ansiedade aperta, a mão procura o celular. O dedo desliza pela tela, a mente pula de vídeo em vídeo, e por alguns minutos, a dor parece diminuir. Outra pessoa come sem fome, compra sem precisar, conversa sem sentido, adia tarefas importantes ou busca a atenção apenas para não sentir o vazio. A distração alivia rápido, mas muitas vezes deixa a vida mais fraca depois. Nem tudo que é agradável cura. Algumas coisas apenas anestesiam. O problema não está em descansar, rir, assistir algo leve ou fazer uma pausa. O perigo aparece quando a fuga vira padrão. Você não resolve o medo, apenas o cobre por alguns minutos. Depois ele volta maior, acompanhado de culpa, atraso e sensação de perda de controle. O propósito serve como direção quando a emoção tenta arrastar você. Não precisa ser algo grandioso, perfeito ou admirável aos olhos dos outros. Pode ser simples: cuidar da saúde, organizar a casa, estudar, criar estabilidade, melhorar uma relação, terminar uma tarefa, recuperar dignidade. O importante é ter clareza suficiente para perguntar: esta escolha me fortalece ou só me ajuda a escapar? Quando a preocupação surgir, troque o impulso automático por uma ação pequena e concreta. Em vez de abrir o celular imediatamente, escreva o que está temendo. Depois arrume a mesa. Tome banho. Leia algumas páginas. Prepare algo para o dia seguinte. Caminhe por 10 minutos. Uma ação simples interrompe a espiral porque devolve presença. Você sai da névoa mental e toca a realidade. Imagine alguém que sempre se perde nas redes sociais quando se sente inseguro. No começo, parece descanso. Depois percebe que passa horas comparando a própria vida com versões editadas da vida alheia. A ansiedade piora. Um dia decide criar uma regra:
Antes de abrir qualquer aplicativo, essa mudança não parece heróica, mas começa a reconstruir comando. A preocupação quer urgência. O propósito oferece direção. Um grita, fuja agora. O outro pergunta, que tipo de pessoa você está construindo com essa escolha? Essa pergunta não humilha. Ela acorda. A vida muda quando você para de buscar apenas alívio imediato e começa a escolher ações que aumentam sua força interior. Capítulo 11. A confiança nasce quando você cumpre pequenas promessas. A autoconfiança não nasce de frases bonitas repetidas diante do espelho. Ela cresce quando você começa a reunir provas de que pode contar consigo. Cada promessa feita e abandonada enfraquece essa relação interna. Você diz que vai dormir cedo, mas passa a noite no celular. Promete caminhar, mas adia. Decide não responder com raiva, mas explode de novo. Aos poucos, uma parte sua deixa de acreditar em você. Esse processo não acontece de uma vez. A confiança interna se desgasta em pequenas quebras. Quando você falha muitas vezes consigo mesmo, não perde apenas disciplina, perde respeito pela própria palavra. Depois, quando surge um objetivo maior, a mente responde, você não vai cumprir. Essa voz não aparece do nada. Ela foi alimentada por promessas repetidamente abandonadas. A boa notícia é que o caminho de volta também começa pequeno. Não escolha uma meta enorme para provar valor. Comece por algo tão simples que seja difícil falhar. Dormir 15 minutos mais cedo, caminhar 10 minutos, escrever 3 linhas no fim do dia, beber água ao acordar. Não enviar mensagens quando estiver tomado pela raiva. Essas ações parecem modestas, mas carregam uma mensagem poderosa. Eu faço o que digo. Pense em alguém que vive adiando tudo. Essa pessoa já tentou grandes mudanças, comprou cursos, fez planos, prometeu recomeços. Nada durou. Um dia escolhe apenas arrumar a cama todas as manhãs. Parece pouco. Porém, ao cumprir esse gesto por semanas, percebe algo diferente. O dia começa com uma pequena vitória. A mente recebe um sinal novo. A vida ainda não mudou completamente, mas a identidade começa a mudar. Confiança é evidência acumulada. Cada compromisso honrado se torna um tijolo. Com o tempo, você não precisa se convencer de que é capaz, porque começa a ver provas. A ansiedade diminui quando existe uma base interna mais confiável. A mente se acalma ao perceber que você não abandona tudo no primeiro desconforto. Se falhar, não transforme a falha em identidade. Recomece no próximo gesto. O objetivo não é nunca cair. É parar de usar uma queda como permissão para abandonar a própria construção. Pequenas promessas cumpridas criam uma força silenciosa. Ninguém precisa ver. O mundo não precisa aplaudir. Dentro de você, algo começa a se reorganizar. Capítulo 12. Fale consigo como alguém que você não quer destruir. Existe uma voz dentro de você que pode guiar ou esmagar. Quando algo dá errado, ela talvez diga, você é inútil. Depois de uma rejeição, sussurra, ninguém vai amar você. Diante de um erro, conclui, sempre estraga tudo. Muitas pessoas não percebem que vivem sendo atacadas por dentro. O mundo já pesa bastante, mas a mente acrescenta golpes diários. Falar consigo de forma mais humana não significa passar a mão na própria cabeça. Também não exige frases positivas vazias. Uma voz interna saudável não nega o erro, mas se recusa a transformar erro em destruição. Ela diz a verdade com firmeza, sem crueldade. Reconhece o que precisa mudar, mas não humilha a pessoa que precisa levantar. A autocrítica violenta parece disciplina, mas costuma produzir medo. Quem se xinga o tempo todo pode até se mover por algum tempo, porém se move ferido. Com o passar dos anos, essa forma de cobrança vira esgotamento. Você começa a evitar desafios, porque qualquer falha parece insuportável. A mente deixa de ser casa e vira tribunal. Faça um exercício simples. Escreva uma frase que costuma usar contra si mesmo. Talvez seja, eu sou um desastre. Nunca faço nada certo. Sou fraco. Depois, reescreva como se estivesse falando com um amigo que você ama e que precisa se levantar. Desta vez eu não fiz bem, mas posso corrigir um passo. Estou sofrendo, mas isso não define meu valor. Preciso assumir responsabilidade sem me destruir. A diferença entre essas frases é enorme. Você merece uma voz interna que seja firme e justa. Se errou, repare.
Se caiu, levante. Se machucou alguém, peça desculpas. Se perdeu o rumo, reorganize. Nada disso exige violência contra si. A crueldade interna não acelera a cura, apenas aumenta a vergonha. Preste atenção ao tom que usa consigo nos momentos difíceis. É nesse instante que a mudança importa. Quando tudo vai bem, é fácil parecer equilibrado. Quando você falha, descobre se aprendeu a se tratar como ser humano. Uma mente mais pacífica começa quando a voz dentro dela deixa de ser inimiga. Capítulo 13. A calma também depende da forma como você usa suas palavras. Suas palavras podem criar ordem ou aumentar o caos. Quando está ansioso, talvez fale demais. Explica, justifica, repete, se defende, acusa, promete. Quando está com raiva, pode dizer frases que depois tenta consertar. Em certos momentos, a boca vira saída para uma tensão que deveria ser primeiro observada. Assim, aquilo que era uma emoção passageira se transforma em conflito real. Uma vida mais calma exige palavras com peso. Isso não significa ficar calado sempre. Significa entender que nem toda frase merece sair no momento em que nasce. Algumas palavras constroem, outras apenas inflamam. Certas explicações esclarecem, outras mostram que você está tentando ser aceito a qualquer custo. Há silêncios que escondem medo, mas também existem silêncios que protegem dignidade. Durante uma discussão, observe a diferença entre atacar e comunicar. Dizer "você sempre faz isso" costuma fechar o outro. A frase coloca toda a história em julgamento. Uma alternativa mais madura seria: quando isso acontece, eu me sinto desrespeitado e preciso conversar com calma. A segunda opção não é fraca, ela é mais precisa, e precisão reduz destruição. Há momentos em que a melhor fala é uma pausa verbal. Agora estou muito irritado para responder bem. Preciso de um tempo antes de continuar. Não quero transformar essa conversa em ataque. Essas frases interrompem o ciclo antes que ele piore. Uma pessoa que sabe pausar a fala evita muitos arrependimentos. Cuidado também com a repetição de histórias antigas. Recontar uma dor pode ajudar quando existe elaboração, porém repetir a mesma narrativa todos os dias, sempre com a mesma raiva, pode manter a ferida aberta. Suas palavras treinam sua mente. Quanto mais você fala apenas de medo, injustiça e fracasso, mais esses temas ocupam espaço interno. Use a linguagem para criar clareza. Diga o que sente sem exagerar. Peça o que precisa sem implorar. Recuse sem atacar. Reconheça erros sem se destruir. Prometa menos e cumpra mais. A paz não depende apenas do que você pensa em silêncio, mas também do que coloca no mundo por meio da fala. Capítulo 14. Organize o seu dinheiro para que a ansiedade não compre a sua paz. A desordem financeira ocupa espaço mental. Muitas pessoas não sofrem apenas por falta de dinheiro, mas por falta de clareza. Não sabem quanto entra, quanto sai, quais dívidas crescem, quais gastos se repetem sem necessidade. Cada compra impulsiva parece pequena, porém deixa um ruído. Cada conta ignorada pesa no fundo da cabeça. A ansiedade encontra terreno fértil onde não existe organização. Falar de dinheiro aqui não tem relação com riqueza exibida. O centro é paz. Quando você não olha para sua vida financeira, a mente preenche o vazio com medo. Talvez imagine desastres, sinta culpa, evite abrir aplicativos do banco ou finja que tudo está sob controle. Essa fuga alivia por alguns minutos, mas aumenta a tensão depois. Clareza financeira começa com coragem simples. Olhar. Durante 30 dias, registre tudo o que gastar. Sem julgamento, sem vergonha. Apenas veja. Café, transporte, comida, assinaturas, compras pequenas, parcelas, taxas. O objetivo inicial não é cortar tudo, mas enxergar para onde sua energia está indo. Dinheiro também representa tempo de vida. Cada gasto inconsciente pode ser uma parte da sua liberdade entregue sem atenção. Depois de observar, escolha um ponto de ajuste. Talvez uma assinatura que não usa, uma compra repetida por ansiedade, um gasto feito para impressionar, uma saída que sempre desequilibra o mês. Transforme esse valor em um pequeno fundo de segurança. Não importa se parece pouco no começo. O efeito emocional de saber que existe uma reserva, mesmo pequena, já cria espaço para respirar. Dívidas precisam de nome.
Enquanto ficam vagas, parecem monstros. Quando você lista valores, prazos e possibilidades de negociação, o medo perde parte do tamanho. Uma dívida organizada ainda é um problema, mas deixa de ser sombra. Problemas claros podem ser enfrentados. Confusão apenas alimenta pânico. Não use dinheiro para anestesiar emoções que precisam ser cuidadas. Comprar por tristeza, gastar por comparação ou assumir compromissos para parecer bem pode custar caro por dentro. A pergunta útil é: este gasto sustenta minha vida ou compra um alívio momentâneo? Essa diferença protege sua paz. Organizar dinheiro é organizar futuro. Não por obsessão, mas por responsabilidade. Quanto mais clareza você tem, menos a ansiedade consegue inventar fantasmas. A paz financeira começa quando você para de fugir dos números e passa a tratá-los como parte do seu cuidado pessoal. Capítulo 15. Construa uma rotina que proteja a sua mente antes que o caos chegue. Muita gente só procura paz quando já está em crise. Espera a ansiedade explodir para respirar. Espera o corpo travar para descansar. Espera a mente entrar em colapso para organizar a vida. Esse padrão custa caro. Uma rotina saudável não serve para deixar você rígido. Serve para criar proteção antes que o caos apareça. A paz não pode depender apenas de inspiração. Você precisa de um ritmo mínimo que sustente a mente. Ao acordar, evite entregar os primeiros minutos ao celular. Mensagens, notícias e comparações podem invadir sua cabeça antes que você esteja presente em si. Comece com algo simples: água, respiração, movimento leve, uma pergunta clara sobre o dia. Não precisa ser perfeito, precisa ser intencional. Escreva a tarefa mais importante do dia. Uma mente sem direção vira presa fácil da ansiedade. Quando tudo parece urgente, nada recebe profundidade. Escolher uma prioridade dá contorno. Mesmo que o dia mude, você sabe para onde voltar. A preocupação gosta de nebulosidade. A rotina cria linhas. Defina horários para lidar com mensagens quando possível. Responder tudo imediatamente mantém o corpo em alerta. Comer com um mínimo de ordem também ajuda. Movimentar-se um pouco libera tensão. Ter um momento de silêncio no fim do dia permite que a mente descarregue antes do sono. Pequenos rituais criam segurança interna. Antes de dormir, faça uma breve revisão emocional. Pergunte: o que eu senti hoje? Onde reagi rápido demais? O que fiz bem? O que posso ajustar amanhã? Essa prática impede que o dia termine como um bloco confuso. Você recolhe aprendizados sem se condenar. Fecha ciclos pequenos antes que virem peso acumulado. Uma pessoa com sistema não é alguém que nunca enfrenta tempestades. Problemas continuam vindo. Pessoas difíceis aparecem. Imprevistos quebram planos. A diferença é que existe um lugar para retornar. Quando a rotina protege sua mente, você não depende tanto do humor do dia. Há uma base, um trilho, um ponto de apoio. Construa uma vida que ajude sua calma antes que você precise dela desesperadamente. Não espere estar no limite para cuidar do sono, das palavras, do corpo, do dinheiro, dos limites e das promessas feitas a si. O autocontrole não nasce em um único momento grandioso. Cresce na repetição silenciosa de escolhas que dizem: eu não vou mais me abandonar. Vou ser honesto com você. Quando comecei a pensar sobre tudo isso, achei que entendia o tema. Emoções, ansiedade, paz interior, palavras que já tinha ouvido muitas vezes. Sabia citar conceitos, conhecia algumas técnicas. O problema é que saber nomear algo não é a mesma coisa que realmente viver aquilo. O que não entendia por muito tempo é que eu estava tratando minhas emoções como inconveniências, como ruídos que atrapalhavam o que eu queria fazer. A raiva era um sinal de fraqueza, a ansiedade era exagero, a tristeza era algo que devia ser superado rápido, de preferência sem que ninguém percebesse. Esse era o meu erro. Eu não queria escutar o que sentia, queria calar, e o que é calado com força não desaparece, apenas muda de forma e de endereço. Ao mergulhar de verdade nesse tema, percebi que a paz que eu buscava não estava na ausência de emoção, estava no que acontece entre o sentir e o agir. Naquele espaço pequeno, quase imperceptível, onde existe a possibilidade de escolha. Não é uma revelação poética, é algo bastante concreto. E é exatamente aí que a maioria das pessoas
perde o controle da própria vida, sem perceber. Entenda o que você pode estar vivendo. A exaustão de reagir e se arrepender. O cansaço de se preocupar com coisas que talvez nunca aconteçam. A sensação de que algo dentro de você fica travado quando deveria seguir em frente. Não escrevi isso de um lugar de quem já resolveu tudo. Escrevi de um lugar de quem reconhece essa tensão e percebeu que ela não precisa durar para sempre. O que este conteúdo resolve, na prática, é bem específico. Ele tenta devolver a você o espaço entre o estímulo e a resposta, o momento onde você pode respirar antes de falar, observar antes de concluir, agir em vez de apenas reagir, porque a maioria dos conflitos que desgastam relacionamentos, o trabalho excessivo que vai além do necessário, as decisões tomadas no pior momento possível, quase tudo isso nasce da ausência desse espaço, de uma vida vivida no modo automático, onde a emoção decide antes que a consciência acorde. Mas existe uma coisa que quero que leve com você, acima de qualquer técnica apresentada aqui. É uma pergunta simples, e ela mudou bastante a forma como me relaciono comigo mesmo. O que eu estou sentindo está me ajudando a agir ou apenas me prendendo? Não é uma pergunta para eliminar o que sente. Sentir é parte do que torna a vida densa, real e humana. É uma pergunta para recuperar o comando, para lembrar que você não é obrigado a obedecer a cada pensamento pesado, a cada impulso ansioso, a cada voz interna que tenta te convencer de que tudo vai dar errado. Dominar as próprias emoções não é virar alguém frio. É aprender a ser honesto com o que sente sem se tornar escravo disso. É falar consigo mesmo com a mesma dignidade que você ofereceria a alguém que ama. É construir em silêncio uma vida que não depende do humor do dia para ter direção. Obrigado por ter chegado até aqui. Não foi um caminho fácil de percorrer, e você não precisaria estar neste audiolivro se tudo estivesse simples. Mas o fato de você ter chegado até o fim diz algo sobre você. Diz que mesmo com tudo pesando, ainda existe uma parte sua que quer cuidar da própria vida. Guarde isso. É suficiente para começar.